Inscrevam-se no canal Operação Oculta, deixem o seu like e preparem-se para descobrir uma das histórias mais fascinantes da música mundial. A nossa exploração de hoje é sobre as origens do jazz, a resistência, a liberdade e a fusão que mudaram a arte para sempre. A grande questão é: como um ambiente de extrema segregação e opressão conseguiu dar origem à liberdade criativa máxima? Muita gente nem imagina, mas o jazz nasceu exatamente de uma mistura poderosa entre culturas diversas, resistência, improviso e uma vontade incontrolável de ser livre. Olhando para essa linha do tempo, a gente vê que tudo começou lá no final do século XIX e início do século XX. O grande palco desse nascimento foi a vibrante cidade de New Orleans, nos Estados Unidos. Naquela época, New Orleans era simplesmente um dos lugares culturalmente mais diversos do mundo inteiro. A cidade era um verdadeiro caldeirão e reunia no mesmo espaço fortíssimas influências africanas, francesas, espanholas e caribenhas. E foi isso que criou um ambiente musical extremamente rico. Mas o ponto central para entender esse som é que a origem do jazz está profundamente ligada à história da população negra nos Estados Unidos. Essa é a verdadeira raiz, construída pelos descendentes de africanos escravizados que trouxeram com eles uma força rítmica fenomenal. Dá só uma olhada nesses elementos. Essas comunidades preservaram traços musicais essenciais de suas culturas, como os ritmos corporais intensos, aquela percussão bem pesada e marcante, o canto coletivo e, o mais importante de tudo, a arte da improvisação. E o contraste histórico aqui é super forte. Mesmo diante de uma realidade cruel de opressão e segregação racial, a música não foi silenciada. Ela se tornou a maior forma de expressão, virando uma ferramenta diária de resistência e a alma da identidade cultural daquelas pessoas. Então, imaginem o cenário. Nas praças, nas igrejas, nos bares e nas ruas de New Orleans, esses elementos rítmicos africanos começaram a se misturar, na prática, com instrumentos europeus. Como vemos na tabela, essa fusão trouxe o trompete, o clarinete, o piano, o trombone e o contrabaixo para a roda. E foi exatamente dessa união totalmente orgânica entre diferentes culturas e instrumentos que o jazz nasceu oficialmente. Era um estilo musical que, para a época, era absolutamente revolucionário e diferente de tudo que a sociedade já tinha escutado. Diferente da música clássica tradicional, que exigia partituras super rígidas, o jazz trouxe para a mesa algo muito raro: a liberdade criativa total. Os músicos no palco não precisavam e nem queriam tocar exatamente da mesma maneira todas as vezes. Por causa dessa essência voltada para a improvisação constante, os artistas podiam modificar melodias inteiras no calor do momento e criar interpretações ao vivo. O resultado disso? Cada apresentação virava uma experiência completamente única e irrepetível. A magia só acontecia ali, naquele instante. Outro detalhe muito importante é que o jazz também recebeu uma forte influência do blues. O blues foi esse gênero monumental criado por comunidades negras do sul dos Estados Unidos, muito marcado por músicas carregadas de emoção pura, histórias de sofrimento, mas sempre com muita esperança. Avançando um pouco no tempo, a coisa começou a crescer rápido. Durante as décadas de 1920 e 1930, o gênero simplesmente rompeu as fronteiras de New Orleans, se espalhou por todos os Estados Unidos e logo depois estourou como um grande fenômeno global. Durante essa expansão absurda, o jazz se consolidou como um símbolo universal de modernidade. Ele passou a representar aquela criatividade que quebra barreiras e exige uma sofisticação musical de altíssimo nível por parte de quem toca. E é claro que é impossível não lembrar das lendas. Grandes nomes como o icônico Louis Armstrong ajudaram demais a popularizar o jazz internacionalmente. E eles faziam isso entregando performances lotadas de emoção, um improviso super cru e aquele virtuosismo técnico que deixava qualquer um de queixo caído. Para ter uma ideia da escala do negócio, a influência do jazz foi tão gigantesca que ajudou a transformar praticamente toda a música moderna. Ele impactou diretamente e serviu de base para estilos como o rock, o soul, o funk, o R&B e até o nosso amado pop contemporâneo das rádios. Por causa de todo esse peso histórico, até os dias de hoje, o jazz continua sendo um dos gêneros musicais mais respeitados da história. Ele é admirado mundialmente pela sua complexidade sonora, pela sua liberdade artística intocável e por essa capacidade incrível de emocionar as pessoas. Diante de tanta história e genialidade, fica uma provocação instigante no ar. Como soa uma verdadeira apresentação de jazz ao vivo, escutada e sentida na sua forma mais autêntica e pura?
Quem aí já teve a chance de curtir essa energia rolando no palco de perto? Para continuar desvendando essas histórias fantásticas, não se esqueçam de se inscrever no canal Operação Oculta, ativar as notificações e deixar aquele like esperto. Aqui vocês vão encontrar mais curiosidades incríveis sobre música, instrumentos e todos os mistérios desse vasto universo sonoro. A gente se vê na próxima exploração.